Olá a todos os meus ouvintes. Hoje desejo compartilhar convosco, dentro da nossa jornada Gotas de Sabedoria, uma reflexão que nasceu muitos anos de estudos, ensino teológico, experiência pastoral e observação das transformações que estão acontecendo na sociedade e dentro do próprio cristianismo. Quero conversar contigo sobre uma pergunta muito importante. A igreja cristã precisa de uma nova reforma? Talvez essa pergunta cause surpresa, preocupação ou até certa resistência. Afinal, quando falamos em reforma, algumas pessoas imaginam uma tentativa de abandonar a Bíblia, modificar o Evangelho ou criar uma nova religião. Entretanto, não é disso que estamos falando. A verdadeira reforma cristã não procura substituir o Evangelho, ela procura retirar tudo aquilo que, ao longo do tempo, foi colocado no lugar do Evangelho. Reformar não significa destruir a igreja. Significa examinar suas práticas, corrigir seus desvios, renovar seus compromissos com Cristo e recuperar a essência de sua missão. Vivemos em uma época de profundas mudanças. A ciência avançou. A tecnologia transformou a comunicação. As redes sociais alteraram os relacionamentos. A inteligência artificial já faz parte da vida humana. As novas gerações fazem perguntas diferentes e não aceitam respostas superficiais. Ao mesmo tempo, muitas pessoas estão decepcionadas com instituições religiosas. Algumas foram feridas por líderes, outras presenciaram disputas do poder, escândalos, explorações financeiras, intolerância e manipulação espiritual. Existem também pessoas sinceras que continuam procurando Deus, mas não conseguem encontrar respostas adequadas para as suas dúvidas dentro dos ambientes religiosos tradicionais. Diante dessa realidade, a igreja não pode simplesmente fechar os olhos. Ela precisa voltar às Escrituras, recuperar a centralidade de Jesus Cristo e aprender a comunicar a verdade eterna do Evangelho aos homens e às mulheres do século XXI. A mensagem não precisa ser modificada, mas algumas práticas, estruturas e formas de comunicação precisam ser examinadas com coragem e muita responsabilidade. Foi dessa preocupação que nasceu a ideia de escrever um livro, 10 teses para uma nova reforma da vida cristã e da igreja. As 10 teses não pretendem apresentar verdades absolutas nem encerrar o debate. Elas apresentam propostas de reflexão fundamentadas na Bíblia, na teologia, na filosofia, na história e na experiência pastoral.
Meu propósito é convidar pastores, professores, teólogos, líderes, estudantes e cristãos em geral a pensarem seriamente sobre o presente e o futuro da igreja. Afinal, será que temos anunciado verdadeiramente Jesus Cristo ou apenas defendido nossas próprias tradições? Será que estamos formando discípulos ou apenas reunindo frequentadores desinteressados? Será que nossas igrejas estão preparadas para dialogar com uma geração marcada pela tecnologia, pelo conhecimento e pela liberdade de pensamento? Será que a fé cristã está sendo apresentada com profundidade ou reduzida a discursos emocionais, promessas de prosperidade e soluções imediatas? E mais, será que conseguimos diferenciar a autoridade das Escrituras das interpretações particulares, dos costumes culturais e dos interesses institucionais? Essas perguntas não são ataques contra a igreja. São perguntas feitas por alguém que ama a igreja. Dedicou grande parte de sua vida ao ministério cristão e acredita que ela ainda possui uma missão extraordinária neste mundo. Quando Martinho Lutero apresentou suas 95 teses no século XVI, ele não imaginava todas as consequências históricas daquele gesto. As grandes reformas frequentemente começam com perguntas, inquietações e pequenos atos de coragem. Hoje, não pretendo repetir a reforma do século XVI. O contexto é outro, os problemas são diferentes e os desafios são novos. Contudo, o princípio continua válido. A igreja deve examinar continuamente seus caminhos à luz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Roma: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa renovação do entendimento é indispensável. A fé cristã não deve ter medo da razão, da ciência, do conhecimento ou das perguntas honestas. Toda a verdade pode ser examinada com seriedade, humildade e responsabilidade. A razão não precisa ser inimiga da fé. Quando orientada pela verdade e pela humildade, ela pode contribuir para uma fé mais consciente, madura e responsável. O livro que estou quase terminando, portanto, não foi escrito contra a igreja. Foi escrito por amor à igreja. Não foi produzido para enfraquecer o cristianismo, mas para contribuir com o seu fortalecimento. Não pretendo desprezar a tradição cristã, mas distinguir aquilo que pertence verdadeiramente ao Evangelho daquilo que foi acrescentado pelos interesses, costumes e limitações humanas. Nas próximas semanas apresentarei uma série de podcasts sobre as 10 teses para uma nova reforma do cristianismo. Em cada episódio abordaremos uma das propostas do livro de maneira simples, bíblica e reflexiva. Entretanto, antes de prosseguir, quero ouvir você.
Você considera necessária uma renovação na igreja cristã? Quais são, em sua opinião, os principais problemas enfrentados pelo cristianismo contemporâneo? A igreja está preparada para responder às perguntas das novas gerações? Envie seu comentário, sua crítica ou sua sugestão. Sua participação será muito importante para o desenvolvimento desta reflexão e para avaliarmos a aceitação desta proposta. Compartilhe esse podcast com pastores, professores, estudantes, líderes e pessoas interessadas no futuro da fé cristã. Quero terminar deixando esta afirmação. A igreja não precisa abandonar o evangelho para alcançar o mundo moderno. Ela precisa retornar ao evangelho para não ser vencida pelos erros do mundo moderno. Eu sou o pastor Alcione Alves do Nascimento, sou filósofo, sou teólogo, sou jornalista, sou advogado e quero compartilhar com você a nossa preocupação e a nossa experiência. Este foi o primeiro episódio da série 10 teses para uma nova reforma do cristianismo. Que Deus nos conceda sabedoria para examinar humildemente e para reconhecer e ter coragem para reformar. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe você, sua família e sua caminhada de fé. Até o próximo episódio.